Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves. Estou aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Estamos refletindo sobre o reaprendizado da vida, quando as circunstâncias difíceis da vida retiram de nós o sentido da alegria, retiram da nós a vontade de viver, retiram de nós o significado da vida. E como é que a gente reaprende isso que a gente perdeu por causa dos nossos medos, por causa das nossas lutas, por causa dos nossos sofrimentos? Estamos pensando nisso nesses dias. Para nós é muito importante que você, meu querido, minha querida, que nos acompanhe, que nos acompanha, possa trazer de volta na sua vida uma paixão, uma confiança, uma maneira de você enfrentar as lutas do seu dia a dia, de maneira que você nunca se esqueça que Deus está ao seu lado, que o Senhor é contigo, que nunca vai lhe faltar o amparo, a força para viver. E nós estamos seguindo essa série de mensagens através da vida dos heróis da fé. Aqueles mesmos do Antigo Testamento que foram colocados nas Escrituras como metáforas de formas da gente enfrentar a dor, o sofrimento, a angústia, o medo e até mesmo a pressão dos nossos inimigos, a opressão, a exploração, as condições desfavoráveis da vida, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado, independente de quem a gente é. Não importa quem você seja, se você é um crente, se você não é um crente, se você falha, se você não falha, se você é um pecador, uma pecadora, não faz diferença nenhuma. O Senhor prometeu estar ao seu lado, mesmo que você tenha caído, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja prostrado, a promessa de Deus para a sua vida não falha e ele vem ao nosso encontro quando a gente mais precisa. E nós vamos seguir a nossa série de mensagens hoje, pensando numa circunstância que tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas, que é a questão das promessas divinas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você conhece? Então vem comigo, vamos juntos fazer essa caminhada, vamos juntos pensar sobre as promessas que Deus tem para nós. Deus tem promessas confiáveis. Ele demonstrou para nós em toda a história da criação, desde os tempos mais antigos até neste tempo da graça, que todas as suas promessas nunca falharam. Ele sempre prometeu e ele está pronto para cumprir suas promessas em nossa vida. Nós é que temos problemas com elas. Nós é que não as conhecemos propriamente. Nós é que temos dificuldade de aceitar. Por isso, nós vamos pensar sobre isso nesta noite. Reaprender a confiar nas promessas divinas. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que já aprendeu isso na vida, que você já teve uma vida de espiritualidade mais fervorosa do que você tem hoje. Quem sabe você é uma pessoa que esfriou na fé porque se decepcionou com alguma coisa, você achou até que Deus tinha se esquecido de você. Mas, meu querido, minha querida, vamos aqui nesta noite pensar no seguinte: Deus nunca desampara. Ele nunca desistiu de você e ele está aqui conosco agora para falar ao nosso coração através da sua palavra de uma maneira muito carinhosa. Nós vamos usar uma figura histórica do Antigo Testamento que deixou marcas profundas sobre essa questão da promessa divina, que é a figura de Gideão. Gideão. Uma vez o anjo do Senhor visitou a Gideão, e Gideão não perdeu a oportunidade de abrir a sua boca para dizer o quanto ele estava decepcionado com as promessas divinas. Veja o que ele disse, livro de Juízes,
capítulo 6, verso 13. Se você está com a sua Bíblia, abra lá, por favor. Se você não está, acompanhe a leitura aqui, exatamente nesse quadradinho aqui do lado, quando a gente vai refletir sobre a palavra do Senhor. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Que relato triste, não é? Muito triste esse relato. Gideão era a figura típica de uma pessoa decepcionada. Uma pessoa que perdeu completamente o sentido da confiança na palavra de Deus. Ele esqueceu-se até de que aquilo que o Senhor havia prometido para os seus ancestrais era verdade, aconteceu de fato. A grande questão que Gideão levantava é por que eu não vejo isso na minha vida hoje? Não é assim com você, não? Quando você tem uma crise financeira, uma crise no relacionamento, quando você enfrenta um inimigo agressivo, quando você passa pela violência, quando você enfrenta situações de confrontação, quando passa pelas pressões da desigualdade social que existe no mundo, você não se pergunta onde está Deus diante das lutas que a gente passa? Onde está Deus diante da dor daqueles que estão enfrentando a fome hoje, que estão passando por preconceito, que estão enfrentando formas agressivas contra a sua própria identidade? E vem essa pergunta feita por Gideão. Parece que o Senhor nos abandonou. Parece que o Senhor nos entregou na mão de nossos inimigos. Essa história de Gideão vem a nos lembrar que Deus nunca nos desampara. Deus nunca deixa de cuidar da gente. Deus nunca deixa de tratar das nossas angústias, das nossas dores e de estar ao nosso lado no tempo do maior sofrimento. Eu queria deixar uma ideia aqui sobre isso. Por que a gente enfrenta essas circunstâncias, mesmo com tanta promessa de Deus de nos livrar, de nos guardar, de nos proteger, de estar ao nosso lado? Eu entendo, meus irmãos, que a nossa confiança nas promessas divinas tem a ver com o nosso testemunho. Veja essa frase aqui do lado. Confiar nas promessas divinas em meio à mais profunda dor ou diante do mais angustiante medo é a melhor forma que nós temos de oferecer o nosso testemunho. Como é que as pessoas sabem que eu confio nas promessas divinas? É quando eu passo pela tempestade, quando eu passo pela tormenta, eu me mantenho fiel na minha confiança, na minha esperança do cuidado divino sobre a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a nação de Israel estava passando naquele momento em que Gideão diz tal coisa, quando ele expressa sua opinião, por um momento muito crítico, porque a nação tinha acabado de chegar na Terra Prometida, já tinha se instalado, só que o povo esqueceu-se das promessas divinas. No tempo da fartura, eles abandonaram Deus. Eles deixaram de seguir as promessas de Deus, de confiar nas promessas divinas. O que aconteceu? Um povo mais poderoso, opressor, veio invadir a terra e eles vieram com uma força muito grande. O texto diz que os midianitas vieram como se fossem gafanhotos invadindo a plantação. Eles tinham grande quantidade de camelos, tinha grande quantidade de armas, tinha um exército fortíssimo e oprimia o povo.
O que o povo teve que fazer? O povo teve que fugir das suas terras, das suas propriedades e se esconder nas cavernas, de um modo geral. O povo vivia às escondidas, cuidava da alimentação de maneira precária, escondido, porque todas as plantações, toda a produção, toda a riqueza daquela gente vinha sendo devastada pela presença dos midianitas. Diz a palavra de Deus, no versículo de número 6, dá uma olhadinha lá, Juízes 6:6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Foi nessa hora, quando a pobreza tomou conta, quando a miséria chegou, quando eles se sentiram tão oprimidos, que eles tiveram como única alternativa buscar o socorro de Deus. Você já passou por isso quando a sua única e última alternativa é o cuidado de Deus sobre a sua vida? É neste momento que eu gostaria que você refletisse. Como é que você tem lidado com as promessas de Deus para a sua vida? Você está naquela situação em que não há para onde fugir, não existe mais alternativa, recursos para a sua condição. Onde estão as promessas de Deus? Onde está Deus nesta hora tão angustiante? Essa foi a oração de Gideão. Cadê Deus na hora da dor? Onde está Deus diante da tragédia? Onde está Deus diante do meu fracasso? Onde está Deus diante da minha angústia? Onde está Deus? Essa é a pergunta que ele faz. E naquele momento, o que acontece? Aparece um anjo como resposta de Deus para Gideão. O anjo aparece ao Senhor. Diz a palavra de Deus assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meu irmão, minha irmã, você que está aí nessa angústia, perguntando onde está Deus, cadê Deus? Onde está Deus diante do sofrimento desta nação, diante desse povo, diante das pessoas que sofrem? Cadê Deus? Oh, meu Senhor, sabe onde é que Deus está nesta hora? O Senhor está com você, aí neste lugar, na sua casa, no meio da sua tormenta, no meio das suas tristezas. Deus está ao seu lado, meu querido, poderoso e poderosa, guerreiro e guerreira. Deus está ao nosso lado e nos trata como guerreiros. Mas será que Gideão era um guerreiro mesmo? Sabe quem era Gideão? A palavra Gideão quer dizer lenhador. Ele era um homem do campo, um homem rude, um homem que vivia da extração. E ele tinha que parar a sua atividade para poder cuidar da sua subsistência. Na hora que o anjo chegou para Gideão, ele estava cuidando da sua alimentação. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava moendo trigo. Só que ele não usava o moinho de trigo, ele usava a prensa de espremer uva, a prensa de fazer vinho. Então ele usava o contrário, ele estava fugindo das aparências para poder evitar a presença do inimigo que tirasse o seu alimento que ele tanto necessitava. Então, nós entendemos, meus amados irmãos e irmãs, que o anjo do Senhor aparece naquela circunstância em que Gideão mais precisava de uma resposta, que era aquela hora que ele devia estar ali prensando o trigo na prensa de moinho para poder ver se consegue moer o grão de trigo. Ele então fica pensando: cadê Deus? Cadê Deus? E baixa de novo. Onde está Deus? E força de novo. Então ele devia estar numa angústia muito grande, numa tristeza muito grande.
lamentando profundamente aquela condição, apesar das histórias que ele tinha ouvido dos seus pais. Olha, meus amados irmãos e irmãs, é preciso a gente lembrar uma coisa muito importante das promessas divinas. Deus não está indiferente à dor da gente, aos nossos sofrimentos, às circunstâncias difíceis que nos causam ansiedade, angústia, medo. Deus não está indiferente a isso. E a confiança que podemos desenvolver nas promessas divinas é aquilo que nos faz seguir adiante. É aquilo que nos dá força. É aquilo que redobra o nosso ânimo. Não importa o tamanho da sua dor, é a sua confiança na promessa divina, apesar das aparentes circunstâncias que começam a indicar que Deus nos abandonou. Apesar de tudo, apesar da fatalidade, a gente, quando confia nas promessas divinas, nós ganhamos força para seguirmos adiante. Meus queridos, minhas queridas, o diálogo que Gideão trava com o anjo é como uma conversa face a face com o Senhor. Parece que Gideão está diante de Deus e ele desabafa. Ele abre o seu coração. E esse diálogo de Gideão com o anjo do Senhor dá indicativos daquilo que a gente pode fazer diante das circunstâncias difíceis e em relação à nossa confiança às promessas divinas. Lembra um pouquinho o que as Escrituras dizem para nós, essa lembrança do que a Bíblia nos diz, do que devemos fazer com as promessas divinas em meio às circunstâncias difíceis. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, meu irmão? Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, junto com seus familiares, junto com seus amigos. Glorifique ao Senhor e apegue-se com firmeza a essa esperança que você aprendeu, que você professa na sua fé, a sua confiança. Aquele que prometeu, meu irmão, minha irmã, é fiel. Glória a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor nunca, nunca, nunca nos desampara. Ele nunca trai a sua própria promessa. Ele cumpre com aquilo que ele prometeu. Amém? Glorifica o Senhor nesta noite. Diga para o Senhor que você confia no Deus fiel que prometeu e haverá de cumprir todas as suas promessas para a sua vida. Amém? Que momento, né? A gente está vivendo um tempo tão difícil, meu irmão, minha irmã, que a gente afirmar essas coisas, lembra para a gente, resgata na vida da gente aquela alegria de ser um salvo por Jesus Cristo, de ser um cristão pela fé, não por causa das coisas ruins que vão acontecendo no meio do povo de Deus. A essência da nossa fé não é nenhum tipo de argumento que vem sendo usado pelas lideranças nos dias atuais, mas é aquilo que a Bíblia nos aponta, é a nossa confiança nas promessas divinas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos em frente, vamos seguir em frente com a nossa jornada de fé, confiando, porque aquele que prometeu nunca, nunca, nunca nos desampara. Eu queria aproveitar este diálogo entre Gideão e o anjo, que é um diálogo com o Senhor, e encontrar 3 questões que ele levanta que sempre nós acabamos fazendo diante das promessas divinas. Eu e você, quando nos deparamos
com a necessidade de confiar nas promessas divinas, nós sempre nos deparamos com três questões muito importantes. A primeira questão que nós fazemos é a seguinte: como que a gente pode confiar nas promessas divinas? Essa foi uma questão que Gideão fez. Como é que eu posso confiar nas promessas divinas? Porque nós aprendemos que as promessas divinas apontam para o melhor de Deus para a nossa vida. Nos lembra que Deus está preparando algo maravilhoso para nós. Nós não precisamos de grandes recursos, de grandes aparências para experimentar o melhor de Deus. É isso que Gideão é lembrado. Gideão é lembrado que ele deveria enfrentar aquele problema dos israelitas diante dos midianitas com as suas próprias forças. Do jeito que ele era, exatamente com os seus meios. Ele não precisava de nenhum milagre de intervenção divina. Ele não precisava de nada mirabolante. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de uma fortuna para se tornar melhor. Você não precisa de um salvador da pátria. Você precisa das suas próprias forças. É o que a palavra de Deus diz a Gideão. Deus conhece nossa capacidade. Deus sabe do nosso valor. E ele diz para nós, como disse para Gideão, preste atenção nesta palavra. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, não é com o exército do vizinho, não é com novos recursos, não é com financiamento de fora, é com a força que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha que palavra, né? Sou eu que estou mandando? Então vai, rapaz. Vai fazer a tua parte com o que você tem, faz com os seus meios, com os seus recursos, do seu jeito. Vai lá, faz. O segundo questionamento que Gideão faz é: o que eu tenho que fazer? Tem muita gente que fala isso, né? O que eu preciso fazer para confiar nas promessas divinas? O que eu devo fazer? Eu devo ser um religioso, frequentar a igreja, ler a Bíblia, oração, etc. Olha, tudo isso é importante. Mas para você confiar nas promessas divinas, você precisa reorientar todas as suas atitudes. Olha, meus amados irmãos, as promessas divinas, elas existem exatamente para que a gente possa repensar a maneira como nós realizamos nossas tarefas diárias, como nós construímos os nossos relacionamentos, como nós construímos a nossa vida. Gideão deveria enfrentar o problema com a consciência de que ele não estava sozinho, de que ele não era autossuficiente, que ele não tinha recursos com ele mesmo para poder vencer. Ele tinha que estar consciente de quem ele era. Gideão deveria saber que havia alguém maior ao seu lado. Meus amados irmãos e irmãs, nunca esqueçam disso. Deus está sempre ao nosso lado, em todo o tempo. Até mesmo nos dias maus. Deus está sempre conosco. Deus não nos desampara em momento algum. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, é preciso a gente também ouvir um pouco o que Deus disse a Gideão naquele momento. Ele disse assim: eu estarei com você. O que eu tenho que fazer, Senhor? Não se preocupa. Eu vou estar com você. Eu vou estar ao seu lado.
E você vai fazer tudo aquilo que você tiver ao seu alcance, e tudo isso vai derrotar todos os midianitas como se eles fossem um homem só. É muita gente que está lá, não é? O inimigo é grande, tem muito soldado lá, mas você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Tinha um amigo que dizia o seguinte, quando eu dizia para ele assim, gente, mas como é que eu vou pedir alguma coisa? Ele disse, não, o não você já tem. O não você já tem. Você vai lá e faz a sua parte. Faz o que você tem que fazer. Saiba que Deus está ao seu lado. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Ele vai à frente. Ele vai combater no seu lugar. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito para que as suas promessas se cumpram na sua vida. Amém? Glorifique ao Senhor nessas circunstâncias. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, há ainda um terceiro questionamento que Gideão faz. Gideão pergunta a Deus quais são as garantias que o Senhor está ao meu lado, que as suas promessas vão se cumprir. Ok, eu sei que eu posso confiar. Você está dizendo que eu posso confiar. Eu sei, o Senhor está dizendo que eu não vou estar sozinho. Mas qual é a garantia que eu tenho? Como é que eu posso aqui, neste momento, dizer para as pessoas, ei, está aqui Deus do meu lado. Qual é a garantia que eu tenho? Meus irmãos, minhas irmãs, as promessas divinas são garantidas a nós pelo que Deus é, não pelo que nós somos. Quem está prometendo para a gente não é um ser humano falho como eu. Eu não estou confiando, como dizia Jeremias, né? Maldito homem que confia no outro homem. Eu estou confiando em Deus. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Pai amoroso, daquele que vem a nós em amor e graça. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando daquele que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu. Ele está conosco aqui à nossa volta. Gideão precisava estar certo de que Deus estava ao seu lado. Por isso ele pediu algumas provas, algumas evidências. E tem aquele jogo do novelo de lã e o orvalho. Pela manhã foi uma coisa, no outro dia eles, mas não é suficiente, eu quero fazer isso. Agora, quando as coisas precisam chegar a um termo, vem a palavra de Deus e dá a garantia. Sabe qual foi a garantia para Gideão? Não foram aquelas provas do novelo de lã e do orvalho. Não foi aquilo. Foi o fato de que com 300 homens escolhidos por Deus, ele iria vencer o exército de Midian. Essa era a evidência. Essa era a prova de que ele precisava. De que com apenas 300 homens, olha que ele reuniu mais de 30.000 israelitas para enfrentar Israel. E Deus, então, orienta a Gideão para que ele mude a estratégia, que ele faça uma seleção. O RH de Gideão teve que trabalhar muito, porque o critério de escolha de Deus não é o critério de escolha humano. Não foram os voluntários. Teve gente que estava com medo, teve gente que não estava preparada. Mas Gideão teve que ir à luta apenas com 300 homens aptos a confiar em Deus, aptos a serem usados por Deus. É claro, meus irmãos, eu estou aqui numa situação de guerra, mas não se estranhe, não, meu irmão. Nós estamos falando de uma realidade de alguns milhares de anos atrás. E nós estamos aqui hoje vivendo o tempo da graça. Então, olhe para essa história de Gideão não da forma literal. Vamos olhar do ponto de vista metafórico. É uma metáfora para a gente, que é nas pequenas coisas, que é nos pequenos recursos, que é na pequena quantidade que
nos pequenos detalhes que o Senhor vai usar a nossa vida. Não é na grandiosidade, não é no grande número. Isso não prova que Deus está conosco. Isso não prova que algo é de Deus. Deus está presente nas pequenas coisas, como disse o profeta Zacarias. E quem desprezar esses pequenos começos não é digno da graça de Deus em sua vida. Faltou alguma coisa no seu conteúdo, na sua fé, na sua confiança. A garantia das promessas divinas não está na abundância nem na fartura, mas no cuidado amoroso do Pai que nunca, nunca, nunca nos desampara. Amém, meu irmão? Glorifica a Deus de novo aí. Hoje a nossa mensagem é para tirar você do seu conforto aí e fazer você pular de alegria na sua casa. Diz a palavra de Deus a Gideão: quais as garantias que eu tenho? Olha Gideão perguntando: se de fato posso confiar com o teu favor, dá-me um sinal. Você aí, meu irmão, que também está pedindo sinal, dá um sinal. Ah, Senhor, devo casar com o Juquinha ou com o Joãozinho? Dá um sinal. Se hoje chover, eu caso com o Joãozinho. Se não chover, eu caso com o Juquinha. Não faça isso com Deus, meus irmãos. Minhas irmãs, não faça isso com Deus. Deus não quer te dar prova nenhuma de nada e não precisa fazer isso. A promessa dele é sempre fiel. Não peça a Deus provas. Não coloque Deus à prova. Confie. Confie naquilo que está em sua palavra. Ele nunca desamparou um justo, diz o salmista. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado. Nunca vi uma pessoa que pratica a vontade de Deus, que confia no Senhor, ficar desamparado. Não quer dizer que não sofra, não quer dizer que não lute, mas nunca, nunca, nunca fica desamparado. Amém, meu irmão? Para a gente concluir essa palavra, quero deixar um versículo com você. Antes, eu queria pensar aí numa situação. Qual é a maior promessa de Deus para a nossa vida? Você pode estudar a Bíblia de ponta a ponta. A maior promessa de Deus para toda e qualquer pessoa é o fato de que ele nunca desampara. Nunca desampara. Pode acontecer o que for, você nunca está desamparado. Nunca está numa luta sozinho. Nunca está enfrentando o inimigo sozinho. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Mesmo diante da maior dor, mesmo diante do maior sofrimento, nunca estamos sozinhos. Nas lutas, nas provas, nas derrotas, nas vitórias, Deus sempre promete estar ao nosso lado. Nós precisamos lembrar disso. Até mesmo quando a gente é infiel, Deus sempre é fiel. Deus nunca nos desampara. Nunca. Deus sempre é fiel em suas promessas por causa do seu imenso amor por todos nós. Amém? Então, vamos lembrar do oráculo de Balaão para Balaque. Conhece? Está lá em Números capítulo 23, versículo 19. Vou colocar aqui para você guardar no seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A versão antiga dizia: se ele prometeu, é certo que fará.
Amém? Vou deixar o versículo aqui por um instante quando a gente ora ao Senhor. Coloque diante de Deus sua vida. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Reacende no coração da gente a confiança nas suas promessas divinas. Guarda-nos, ó Deus, nesta hora. E, ó Deus, aquece o nosso coração. Aquece o coração daqueles que estão vivendo em lutas, em meio a tristeza, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Seja para eles, ó Deus, o amparo, o sustento que eles precisam nesta hora. Envia o teu consolo, Senhor, tua graça neste momento. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final da nossa transmissão de mensagem, mas eu queria gastar um tempo aqui para a gente orar juntos e juntas. Então, você que nos assiste, já durante esse tempo, nas nossas transmissões, nós temos feito momentos de intercessão. Então, se você tem alguma necessidade, escreve aí no chat ao lado, bem aqui certinho, ó, você coloca lá o seu pedido de oração. Eu vou examinar, vou ver o seu pedido, vou orar por você. Nossa igreja vai estar orando por você. Então, eu queria colocar diante de Deus alguns pedidos que me foram encaminhados durante esta semana. Nesta semana, nossa irmã Daileide fez o procedimento que ela precisava. Graças a Deus a encontramos recuperada e se recuperando ainda mais. Precisa das nossas orações nesse tempo de convalescença da cirurgia que ela fez. Vamos sustentar nossa irmã Daileide em oração. Vamos orar também pela doutora Ilva, nossa irmã querida, que Deus a sustente a ela, sua família, que ela tenha a alegria de ver ainda em tempo toda a sua família rendida ao Senhor. Nós queremos também orar pelas famílias de nossa igreja. A família da Cristina, que saudade que eu estou da Cristina. A família da Valéria, um grande abraço, minha irmã. A Josefa está sempre com a gente aqui, sua mãe. O Oliveira, o nosso grande cooperador. Um abraço para todos vocês, inclusive para a nossa querida Maria Alice, que está se tornando uma moça tão abençoada. Que Deus abençoe a família de vocês. Queremos orar pela família do Sandro e da Aline, a família da Késia, seus pais. Muito obrigado pela cooperação de vocês. Precisamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, pelo pastor João Batista Pinheiro e o projeto dele lá em Resende, que é filha de nossa igreja. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão se juntando ao pastor João nesse começo de caminhada da comunidade batista de Resende. Você que é de Resende, some forças com o pastor João. Nós estamos aqui em oração por vocês. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus. Pedido de sempre, nesse período, ore pela nossa igreja. Ore por nós. Ore pelo nosso projeto. Que Deus nos dê força e graça para continuar adiante. Senhor Deus e Pai, neste momento de intercessão, entregamos em teu trono de graça os pedidos que estão sendo feitos nesta hora, tantos que estão sendo escritos eventualmente, mas aqueles dos nossos irmãos e irmãs que elevam um clamor ao Senhor agora, esses que foram apresentados aqui neste momento, Senhor, como a saúde da nossa irmã Daileide e sua recuperação da cirurgia. Senhor, queremos ver a tua serva retomando sua alegria de viver. Abençoe nossa irmã Ilva, que ela veja, Deus, todos os seus pedidos de oração atendidos. Queremos te agradecer, ó Deus bendito, pela vida das famílias da tua igreja e interceder por elas. Família da nossa irmã Cristina, da nossa irmã Valéria, do Sandro e da Aline, também de outros como a Késia e tantos outros que cooperam conosco, que caminham conosco, que o Senhor multiplique graça sobre a vida dessas famílias. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a igreja que os nossos irmãos lá de Resende estão se esforçando para iniciar.
Abençoe esse projeto, Senhor. Também abençoe nossa igreja aqui em Niterói. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. É muito bom a gente poder estar juntos e juntas, meditando na palavra de Deus. Você que é um crente em Cristo Jesus, eu peço a você não sei se é um favor, mas se é um compromisso, de compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que abençoou a sua vida e vai abençoar de todas as pessoas que o ouvirem e assistirem. Amém? Muito obrigado. Até a próxima ocasião.